Eu gostaria de fazer uma manifestação de preocupação com fatos que eu tenho assistido e com fatos que eu já assisti. Senador Petecão, em 1990, assumiu a presidência da República o nosso atual colega Fernando Collor de Mello. Ele assumiu a presidência depois de um período de inflação altíssima, chegou a 40% ao mês. E uma das medidas que ele adotou e que deixaram o país em situação de perplexidade, para dizer o melhor, foi o congelamento da poupança, ou seja, uma espécie de calote da dívida. Não era o calote da dívida, mas foi entendido como tal. Durante um bom período, as aplicações dos brasileiros que tinham dinheiro aplicado nos bancos e que respondiam pela dívida pública interna, esses depósitos ficaram congelados. Eu quero dizer a Vossa Excelência, e vou circunstanciar por quê, eu volto a ter essa preocupação, senador Aloysio Nunes. Veja, Vossa Excelência, na segunda-feira eu estava no seu estado, senador Aloysio. Eu fui para fazer uma palestra na Federação do Comércio, a convite de Abraão Scheiman, que é o presidente da Federação do Comércio de São Paulo, com um público numeroso, eram 200 representantes de sindicatos, presidentes de sindicatos, de Araçatuba, Ribeirão Preto, Campinas, o estado de São Paulo todo. Durante 2h30, eu pude sentir a apreensão daquelas pessoas que são grandes empregadores e que são operadores de compra e venda em todos os segmentos da economia, do setor terciário. Eu recolhi do encontro uma conclusão clara: enquanto o governo for esse que nos preside, nenhum deles se anima a investir um centavo nos seus próprios negócios. Está todo mundo na retranca. Isso ficou dito, isso ficou claramente dito. Está todo mundo lutando para sobreviver, para não só sobrar, administrando prejuízos, demitindo pessoas toda semana para não quebrar. E assistindo inflação, aumento da dívida pública, perda do PIB de 3,8%, com perspectiva de perda do PIB em 2016 de 4%. Inação completa por parte do governo em promover o equilíbrio fiscal, que é o que mais preocupa o empregador, é a incapacidade do governo em tomar qualquer iniciativa que promova o equilíbrio fiscal. Promover o equilíbrio fiscal, você respira fundo e começa a planejar o futuro. Muito bem, eu vim de São Paulo à noite para cá e cheguei aqui e encontrei de manhã no meu gabinete vários prefeitos de municípios do interior, senador Cristóvão, que estavam indo ao Supremo Tribunal Federal pedir, pelo amor de Deus, ao ministro do Supremo Tribunal Federal uma solução para uma determinação de devolução do Fundeb. Um deles me disse: eu recebi de Fundeb, no mês passado, R$630 mil, R$530 mil, e a ordem que eu recebi foi de devolver R$670 mil. Eu vou fazer o quê? Com o fundo de participação e com a minha arrecadação, eu já não pago as minhas despesas. Como é que eu vou pagar o transporte escolar? Como é que eu vou pagar o salário dos professores? Como é que eu vou cumprir as minhas obrigações constitucionais na educação? Isso é a quebradeira dos municípios, é a ponta de um iceberg. Hoje, quarta-feira, eu vejo a sofrida entrevista de um ex-colega nosso, por quem todos nós temos grande apreço, senador Dário Berger, que é o atual governador do Rio de Janeiro, Dornelles. Ele deu uma entrevista franca, sincera, disse que não tem como pagar a folha de pessoal, que vai caber a ele, no interstício em que ele assumiu pela doença do governador Pezão, e aqui vai a minha solidariedade ao governador Pezão e o meu desejo de que ele se recupere breve. Eu tenho grande apreço pelo governador Pezão e quero que ele se recupere breve. Mas Dornelles dizia que não tem como pagar e vai ter que anunciar a tétrica notícia do parcelamento do pagamento dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos vendo um processo de esfacelamento da Federação Brasileira.
os municípios quebrados, os estados quebrados, os empresários quebrados. É um desânimo completo. A dívida pública em 2,8 trilhões de reais. A relação dívida-PIB crescendo e chegando a 70% e ameaçando chegar a 80%, e 2 downgrades seguidos. Da Moody's, Standard & Poor's e Fitch, das 3. E a perspectiva é negra, tétrica. O que se tem que fazer? Diante desse quadro que não é pintado por um presidente de partido de oposição, é a constatação dos fatos que está se vendo pelas ruas do Brasil. O que é que nos cabe? Consertar o presente e planejar o futuro. Cabe ao Congresso Nacional. Se nós somos uma democracia que tem vergonha na cara, nós temos é que dar mãos à obra. E nós temos é que nos juntar em torno de uma tarefa que está prevista na Constituição, que é, já que o governo não governa, já que o governo não conduz, não tem suporte partidário para conduzir as reformas, nós temos que cumprir o nosso dever constitucional. Para com essa história de golpe, é dever constitucional, está escrito na Constituição, em função daquilo que Hélio Bicudo e Janaína e Miguel Reale apresentaram, e que foi complementado pela Ordem dos Advogados do Brasil, por sinal muito mal recebida por setores do Congresso, e aqui o meu desagravo à OAB, que merecia o respeito desta casa. O que tem que ser avaliado e avaliado rapidamente, antes que seja tarde, é o processo de impeachment, porque, senador Aloysio Nunes, eu revelo a Vossa Excelência com toda sinceridade, eu tenho medo de que o calote venha a acontecer de novo. Por uma razão simples. As finanças públicas estão falidas, estão quebradas, a dívida é enorme, a arrecadação está em queda. Mês passado caiu 11%, fez uma avaliação de 11% de queda. A União não tem a menor condição de esboçar reação nenhuma. Assiste os fatos acontecerem. Se o governo assiste os fatos acontecerem, cabe a nós tomar providências para que o país não assista esses fatos acontecerem e alguma reação seja esboçada. Até para que a sociedade que está organizada como nunca esteve tenha a resposta à altura da expectativa que ela tem daqueles que compõem o Congresso Nacional. A minha palavra, portanto, nesse dia, em função daquilo que eu vi, senador Raimundo Lira, na segunda, na terça e na quarta, de prefeitos, de empresários, de governadores, pela constatação dos números, pela constatação da desagregação da base partidária do governo, é dizer que não há outro caminho de salvação nacional senão a apreciação dos processos de impeachment antes que o lamentável calote da dívida surpreenda os brasileiros e nos leve à bancarrota completa. Antes que seja tarde, portanto, os partidos de oposição estão tomando providências, a sociedade está irmanada com os partidos de oposição e com os que estão se unindo à oposição em nome do interesse da sociedade, em benefício de um fato só: salvar o Brasil. Muito obrigado, presidente. Permite, senador, é possível... Com prazer, senador Cristóvão. Senador José Agripino, só para dizer que, de certa maneira, esse calote está acontecendo com o nome de inflação. É uma maneira de não se pagar. O governo continua aumentando sua arrecadação em termos nominais e as pessoas ficam pagando em preço real. Recebe seu salário de 100, nominalmente, quando vai pagar só vale, por enquanto, 90, mas isso pode vir diminuindo. Então, esse processo de calote, ele se faz quando não se paga a dívida ou quando se paga com dinheiro inflacionado, que é o que aparentemente não apenas o governo está fazendo, mas pior, alguns dos economistas que nem estão dentro do governo, mas estão ligados, sobretudo, ao presidente Lula, parece que estão defendendo a ideia de que a inflação é uma coisa positiva para o país, mesmo que seja uma tragédia para cada brasileiro. Então, esse é um ponto que eu queria falar. E a outra é quando o senhor falou em desagregação.
Essa palavra devia ser mais enfatizada aqui, repetida e dita. Nós podemos estar entrando no processo de desagregação do tecido social brasileiro. Não só pela oposição entre impeachmentistas e anti-impeachmentistas nas ruas, mas pela violência urbana. O senhor falou a pessoa que não consegue usar o dinheiro do FNDE. Há uma desagregação da máquina pública brasileira. O fato de não poder pagar salário, isso vai se repetir daqui para frente. Muitos estados e municípios não vão ter condições de pagar. Dificilmente vão pagar o 13º mês ao final do ano, ou agora em julho, a primeira parcela. Nós estamos entrando num processo de desagregação do tecido social. E isso pode ser crescente de tal maneira, e aí eu não falo hoje, eu falo daqui a 10, 15, 20 anos, que na história de um país rápido, a gente pode ficar com um país desagregado, desarticulado, fraturado. Isso nós estamos jogando hoje. Hoje nós estamos decidindo. Quando eu digo hoje, claro, não falo 30 de março. Hoje, nesse momento histórico, nessa geração de senadores e deputados, nós estamos tomando as decisões que vão levar o Brasil a se reagregar ou desagregar-se ao longo dos próximos anos e décadas. Por isso, no seu discurso, eu fiz questão de chamar a atenção essas duas coisas, a ideia de desagregação, que o senhor tocou, em relação à máquina do Estado, e também essa ideia de calote. O calote já está acontecendo, se chama hoje inflação. Obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência é sempre muito preciso dos seus apartes, e eu agradeço e peço a Vossa Excelência, presidente, que incorpore as opiniões do senador Cristóvão à modéstia do meu pronunciamento. Senador Cristóvão, eu tenho a consciência de que a rua, as manifestações populares, as quais eu estive presente em Natal, em Brasília, em São Paulo, estão dando a última oportunidade à classe política dela se recuperar em matéria de credibilidade perante a sociedade. É preciso que cada um de nós, e graças a Deus, todos os partidos políticos estão se posicionando, independente de participarem da oposição ou da base do governo, em benefício da salvação do Brasil. Há uma coisa que eu reputo fundamental. Se o impeachment acontecer, e acho que ele vai acontecer, e se o vice-presidente, por dever constitucional, assumir a presidência, vai ser dever dos partidos da classe política deixar Sua Excelência à vontade para formar o melhor governo, montado pelas melhores figuras, sem pressões políticas, para que ele possa, com os melhores quadros do país, recuperar a gestão, recuperar a credibilidade do Estado e retomar a economia para que cesse o penoso processo de desemprego que está afligindo e angustiando a sociedade brasileira. Eu acho que vai ser nossa obrigação, de todos os partidos políticos, feito o impeachment, garantir ao presidente da República Constitucional as condições de governabilidade sem pressões partidárias, entregando a ele a condição de governar com os melhores, entendendo que o Brasil, mais do que nunca, está precisando das melhores cabeças e dos melhores articuladores para evitar o esgarçamento do tecido social. Haverá problemas em todas as pastas. Haverá necessidade de competência de ministro e capacidade dos ministros de exercer interlocução com a sociedade, com os diversos segmentos da sociedade, para que o governo seja entendido. Nos espera uma quadra dificílima. Ninguém espere que, para construir esse omelete, não se tenha que quebrar alguns ovos, para falar o linguajar popular. Vamos receber, se o impeachment acontecer, um Estado quebrado, falido, viciado no mais amplo espectro da palavra. E para consertar, a tarefa será difícil. E para consertar uma coisa que é a tarefa difícil, só com os melhores quadros e com as melhores cabeças. Obrigado, senador Cristóvão Buarque, pela parte que Vossa Excelência me faz e que me enseja a fazer essas considerações finais. Obrigado, presidente.